Olá, pessoal. Eu sou o professor Fábio Henrique e hoje eu vou estar apresentando aí para vocês uma aula sobre o tratamento de dados no software DBTrade. Então, essa aula ela foi fruto de algumas consultas, né? Alguns colegas me consultaram aí pela internet, pelo WhatsApp, perguntando, né? Questionando como tratar os dados no software. Então, basicamente, esse conteúdo ele envolve desde alguns conceitos básicos até o tratamento específico de dados envolvendo uma avaliação de ruído ambiental conforme a NBR 10151. Então, essa aula é fruto de uma parceria aí com o pessoal do Perito Ambiental. Eu sou da FEST Consultoria, uma empresa que presta serviços na área de engenharia, de saúde do trabalhador, projetos de acústica. Então, essa parceria rendeu essa aula aí que eu acredito que vai ajudar bastante pessoas, né, bastante colegas aí que têm dúvida no manuseio e na operação do software DBTrade. Então, quem é o professor Fábio? Eu comecei a minha caminhada como técnico de segurança do trabalho. Então, em meados de 1999, eu me formei como técnico de segurança do trabalho. Trabalhei em algumas indústrias, frigorífico, cervejaria, engarrafadoras de gás. Então, eu sou basicamente da área industrial. Eu gosto da indústria, eu gosto de estar no chão da fábrica mesmo. Eu tenho uma formação também em administração de empresas. Eu sou bacharel em administração de empresas, o que me ajuda bastante aí nas decisões estratégicas aqui na FEST Consultoria. Sou especialista em logística empresarial, que é uma área muito bacana também, envolve toda a gestão da cadeia de suprimentos, o famoso Supply Chain Management, que é todo o processo produtivo, a visão sistêmica do processo. Sou engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho. Sou especialista em projetos de acústica e iluminação e mestre na área de engenharia de produção. Acumulo uma experiência de aproximadamente 23 anos na área de segurança e saúde do trabalhador. Atuo como professor universitário em cursos de especialização de engenharia de segurança, MBA em recursos humanos, higiene ocupacional. Atuo como consultor empresarial nas áreas de segurança, saúde do trabalhador, higiene ocupacional e projetos de acústica. Atualmente, eu sou o diretor técnico da empresa FEST Consultoria. A FEST Consultoria é uma consultoria que fica localizada na cidade de Londrina. Então, nós atuamos tanto na parte de segurança e saúde do trabalhador e também envolvemos a parte de projetos de acústica, entre outros. E futuro estudante de engenharia mecânica. Então, já estou aí praticamente matriculado na minha terceira graduação e a área industrial ela me puxa, né? Eu sou simplesmente apaixonado por indústrias, por fábricas. Então, da engenharia de produção, da engenharia de segurança, me puxou para essa área da engenharia mecânica. Então, o meu objetivo é passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência que eu adquiri, e falar um pouco do software de uma maneira geral, alguns conceitos básicos, como que a gente pode operar de forma mais prática e simplificada esse software. Então, antes de iniciar a operação, é muito importante ter algumas premissas básicas. Primeiro, conhecer os fundamentos da acústica. Então, eu preciso ter conhecimento desses fundamentos. Eu falo que é importante a gente começar pelos fundamentos. Qualquer área. Por exemplo, uma criança que está sendo alfabetizada, ela não vai iniciar os seus estudos, né, uma equação algébrica ou vai com uma equação diferencial. Não, ela vai começar entendendo os números, vai somar, vai dividir, vai subtrair. É a mesma coisa no português.
vai começar a estudar as palavras, né, as vogais, as consoantes, aí depois vai formular uma palavra, formular uma frase. Então, tudo começa com base nos fundamentos. Então, partindo desse pressuposto, eu preciso conhecer os fundamentos da acústica e também preciso ter um conhecimento aprofundado da NBR 10151 e da 16313. A 10151 é a norma que fala sobre ruído ambiental, que todos vocês já conhecem, e a 16313 é a norma que fala sobre as terminologias, os conceitos. Eu trouxe aqui algumas literaturas básicas, né, que são aí consagradas aí na área de acústica, né, do Bistafa, do professor Samir, que é do Léo Beranek, né, que é considerado um dos papas da acústica. E existem diversas outras literaturas técnicas e científicas. Mas a gente precisa conhecer esses fundamentos para poder avançar na área do conhecimento. Um outro aspecto que precisa ser levado em consideração. Bom, eu já conheço os fundamentos, certo? Então, já sei lá os conceitos físicos, os conceitos matemáticos, os conceitos de propagação. Então, já conheço esses fundamentos da acústica. A metodologia é um outro aspecto muito importante, porque a 10151 ela traz uma metodologia específica. Se eu vou avaliar, por exemplo, o ruído na área externa ao empreendimento, é uma metodologia. Se eu vou avaliar o ruído, por exemplo, dentro de uma residência, como eu fiz algumas medições esses dias, por denúncia de perturbação do sossego, é uma outra metodologia. Se é um ruído aéreo, é uma metodologia que eu vou adotar. Se é um ruído estrutural, é uma outra metodologia. Então, eu preciso ter o conhecimento dos fundamentos, também preciso ter o conhecimento da metodologia da norma. E um outro aspecto importante é a questão prática. Então, eu tenho um tripé que eu organizo o conhecimento e a informação por meio dos fundamentos, por meio da metodologia e por meio da prática. Inclusive, eu estive lendo alguns estudos, alguns artigos científicos que estão invertendo um pouco isso, né? Porque normalmente a gente parte dos fundamentos para avançar na prática. Então, algumas discussões científicas estão invertendo essa questão. Então, partir da prática para os fundamentos. Então, são questões aí que estão sendo discutidas no meio acadêmico. Então, de posse desse tripé, eu também preciso do quê? Da instrumentação. E aí, a instrumentação, de acordo com a NBR 10151, não pode ser qualquer instrumento. Tá? Tem que seguir alguns critérios técnicos, alguns critérios metrológicos. Então, o item 5.1 da NBR 10151 fala como deve ser o sonômetro, ou quais os critérios que esse sonômetro ele deve atender. Então, ele tem que atender a IEC 61672 em todas as partes para classe 1 ou classe 2. Está diretamente relacionado ao nível de precisão do instrumento. Então, a parte 1 da IEC 61672 fala sobre o projeto, como que o sonômetro ele tem que ser construído. A parte 2 fala sobre a aprovação de modelo. A aprovação de modelo são os testes exaustivos que o sonômetro vai ser submetido, de descargas eletrostáticas, interferência de radiofrequência, umidade, calor. E quando submetido a esses testes, o sonômetro ele não pode sofrer variações das suas leituras. E tem uma série de outros testes, ruído autogerado, enfim. E a parte 3 fala sobre os testes periódicos. Trata sobre a calibração periódica, sempre analisando de forma muito criteriosa os resultados que são encontrados lá no certificado de calibração. A gente precisa também
partir dessa premissa. Então, quando eu tenho um tripé envolvendo os fundamentos, a prática, a metodologia, somado à instrumentação, eu consigo desenvolver um laudo, digamos que quase que incontestável, desde que o tratamento dos dados também seja feito da forma adequada e da forma correta. E aí a gente precisa entender alguns conceitos para poder chegar lá no software e fazer o tratamento desses dados. Então, o que é o som total? O som total é o som existente em uma dada situação que você está avaliando, em um dado instante, resultante da contribuição de todas as fontes sonoras. Então, depois eu trouxe algumas imagens para facilitar a compreensão desse conceito. O som específico é uma parcela do som total, ou seja, é um fragmento do som total que pode ser identificado e que está associado a uma determinada fonte. Na prática, o som específico seria o objeto da minha medição. O que eu quero avaliar? Eu quero avaliar o ruído do motor, eu quero avaliar o ruído do chiller, eu quero avaliar o ruído do compressor, da sala de máquinas, da casa de bombas. O que eu quero avaliar? O som da danceteria, da boate, do barzinho, da banda de rock, do camarada lá que está com o violãozinho. O que eu quero avaliar? Esse é o som específico. E aí o som residual é o som remanescente do som total em uma dada posição, em uma dada situação, ou seja, naquele momento e naquele período que eu estou avaliando, quando suprimido o som específico. Então, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação de um bar com uma banda de rock and roll. Então, a banda está tocando, o objetivo da minha avaliação, o meu som específico é avaliar o som da banda. Aí eu converso lá com o dono do bar e falo, meu amigo, faz favor, pede para a banda encerrar tudo aí. Suprimiu o som específico, o que sobrou é som residual. E aí temos o som intrusivo, que eu vou mostrar também no software, como a gente faz esse tratamento, que é uma interferência sonora alheia ao objeto de medição. Na prática, é muito comum isso acontecer. O cachorro latir, pessoas estarem passando e conversando, curiosos ficarem perguntando o que está fazendo. Então, todas essas questões acabam contaminando a sua amostra, né? A sua avaliação. Então, esses sons, chamados de intrusivos, eles devem ser descartados da medição, e a gente vai ver como fazer isso. E o som impulsivo, que é o som caracterizado por impulsos de pressão sonora de duração inferior a 1 segundo. Impactos, tiros, estouros, entre outros. Tem o som tonal, que eu não abordei, porque eu já gravei um outro vídeo, né, que fala sobre a questão do som tonal, que é quando você tem uma fonte sonora, isso é característico da fonte, né, o som tonal. Então você tem uma banda de frequência que ela se destaca entre as bandas adjacentes, e aí você tem que fazer a verificação, a diferença aritmética entre as bandas adjacentes e enquadrar lá naquela tabelinha da 10151 para configurar a existência ou não desse som tonal. Na prática, o som tonal ele concentra, né, uma energia física maior em uma banda específica. E, na prática, isso tende a incomodar mais as pessoas, né, o vizinho ou quem está exposto a esse tipo de som. Mas eu já gravei um vídeo, inclusive um case mostrando sobre essa questão do som tonal. E aqui para ilustrar um pouquinho o que é o som total. Todas as fontes, tudo que está acontecendo. Olha lá, é o ruído da indústria, né, o barulho da indústria, é o ruído das máquinas, lá, os sistemas de ventilação, é o cachorro latindo, é o carro passando na rodovia, é o som da boate, é o avião que passou, o helicóptero,
Essa foto aqui é uma foto que eu mesmo tirei, uma medição. Eu estava fazendo uma medição em área rural, verificando o impacto da ampliação de uma rodovia, então o impacto das máquinas, o processo de pavimentação, rolo compressor, rolo compactador, enfim, todas essas máquinas aí do processo de ampliação da rodovia nos sítios e fazendas. Então eu estava lá fazendo essa medição e apareceu uns bichos, apareceu um, sei lá o que era, um esquilo, e fazia um som bem estranho, contaminou muito a amostra. Aí eu fiquei parado lá um tempo aguardando, aí apareceu lá uns 5, 6 bichinhos desse aí, ficaram lá um tempo, lá uns 15 minutos, e depois foram embora. Então é um som intrusivo, né? Rojão. Então tudo que está acontecendo é o som total. Todas as fontes. Aí o som específico é a fonte objeto de avaliação. Então, por que eu preciso entender esses conceitos? Porque lá no software, eu vou apontar para o software. O software não vai fazer isso de maneira automática. O sonômetro ele vai medir o som, ele vai medir tudo. É você que vai apontar e tratar esses dados. Então, o som específico é a fonte objeto de avaliação. O que eu quero avaliar? Eu quero avaliar aqui a fábrica. Beleza, então esse é o meu som específico. Eu quero avaliar aqui as máquinas, né? O som específico. Eu quero avaliar a boate, né? A danceteria lá, é o meu som específico. O restante seria o quê? Intrusivo, né? Desde que não seja objeto da minha avaliação. Ok? E aí tem o som residual. São as fontes remanescentes quando suprimido as fontes específicas. Tá? Então, eu suprimi, eu desliguei as máquinas da fábrica. Claro, isso teoricamente, a gente sabe que na prática é muito difícil, né? Você parar um processo produtivo. Às vezes, se for uma máquina, um equipamento específico, até é possível. Mas, na prática, muitas vezes esse processo aí ele é bem complicado de acontecer, né? Você parar para poder medir. Então, desliguei aqui as máquinas, pedi para o DJ lá da balada desligar o som. Então, o que sobrou, eu suprimi as fontes específicas e o que sobrou é o residual. Então, partindo desses conceitos, a gente vai trabalhar aqui o tratamento dos dados no software. E Debetrate. Eu já deixei mais ou menos no jeito algumas medições. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Intrusivo. Então, vamos passo a passo. Fez a medição, o que vai acontecer? Fez a medição, você vai baixar esses dados, vai conectar ele lá no computador e vai abrir pelo software. Então, aqui abrir a medição. Então, está aqui a medição. Essa foi a medição que eu fiz. Aula Debetrate. Na verdade, essa é uma medição real, tá, pessoal? Claro, né? Uma medição que eu fiz. Então, como que eu começo o tratamento? Tem várias configurações, né? Tem muita coisa. É um software assim, bem interessante do ponto de vista técnico. Mas vamos ser breve e objetivo. Eu venho em visualização, histórico do tempo. Ok, ele vai abrir aqui uma tela, né, com todos os descritores, né? Então, leque, pulso, pico, todos aqueles descritores acústicos, né, que nós já estudamos e já sabemos também, né? Então, eu vou escolher aqui o leque A. Claro, se eu for avaliar, por exemplo, impulsivo, né, vou ter que selecionar outros descritores, né? O LF A max. Né?
Então, conforme o tipo de ruído tonal, né? É um outro tipo de descritor, né? Ser linear. Então, aí vai depender do tipo de avaliação. Mas vamos colocar aqui leque na curva A. Então, essa é a tela do software. Então, essa é uma medição que eu fiz de uma fonte e ela, basicamente, ela tem um ruído com pouquíssimas variações. Então, vamos pegar essa. Eu gosto de usar bastante esse cursor horizontal, né? Ele dá aqui uma linha horizontal para você verificar os níveis. Então, eu sempre uso esse recurso aqui. Acho bacana. Então, esse é o ícone, cursor horizontal. Né? Para você ter uma ideia também, né, do que está acontecendo na sua medição. O software, o sonômetro que a gente utiliza aqui, ele mede o som. Ele mede o som, não. Além de medir o som, desculpa, ele também grava o som. Ele tem um recurso de gravação. Isso facilita bastante. Mas se eu não tiver o recurso de gravação, eu vou anotar as ocorrências em uma planilha, né, de campo. Eu vou anotando essas ocorrências. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse instante, ó, instante 15 horas, 56 minutos e 25 segundos, ó, teve uma ocorrência estranha aqui, ó, começou a aumentar os níveis de ruído. Aqui foi um caminhão que passou. Então, você vai marcar lá no campo, né? A horário, o caminhão passou. Se você não tiver o recurso de gravação de áudio. Mas se você tiver o recurso de gravação de áudio, fica um pouco mais fácil. Aí você vai tratando os dados, né? Como se fosse lá uma mixagem, né? Uma masterização de um estúdio, enfim. Então, esse aqui ele tem um recurso de gravação de áudio. Vou pegar aqui o microfone. Tá. Então, vocês podem perceber que o ruído aqui ele é basicamente contínuo. Você tem essas duas barras aqui, ó, que você movimenta de um lado para o outro. Tá? Então, é por meio dessas barras aqui que você vai fazer esse tratamento. Então, tudo que está aqui, ó, é o som total. Aquele conceito que nós vimos anteriormente. Então, tudo que está aqui é total. Agora, eu preciso informar o software o que é o específico, o que é o intrusivo, né? Eventualmente o que é o residual, de repente parou a fonte sonora, né? Você está avaliando, é um compressor que ele tem um funcionamento aí de maneira intermitente. Então, tudo aqui é o total. Tá? Eu vou dar um play. Falo play, é aqui, ó. Então, como ele tem o recurso de gravação de áudio, vocês vão estar ouvindo aí a fonte. Então, isso aqui são máquinas de um processo produtivo, uma indústria plástica. Você vê que tem basicamente um som aqui com poucas variações. Então, eu vou posicionar meu cursor aqui, ó, dar um play para a gente ouvir.
passou o caminhão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou informar o software, tá? Como esse caminhão não é objeto da minha avaliação, poderia até ser, se eu tivesse avaliando aí uma doca, um armazém, né, entrada e saída, movimentação de veículos, mas nesse caso específico, esse caminhão ele não faz parte do objeto da minha avaliação. Então, eu vou posicionar as barras e venho aqui, ó, fonte entre cursores. Vou clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha, tá dizendo lá, intrusivo, isso aqui eu já deixei cadastrado, tá? Mas vamos excluir, deixa eu deletar. Pronto. Então, quando você vai iniciar um tratamento, ele vem assim, ó, eliminado e residual. Tá? Bom, então esse aqui é um som intrusivo. Eu venho em nova fonte e vou dar um nome para essa fonte. Posso colocar intrusivo, ou posso colocar caminhão, né? Vamos colocar aqui, ó, caminhão. Intrusivo. Caminhão foi um som intrusivo. E o OK. Automaticamente, o software já entendeu que esse pedaço aqui é o caminhão, um som intrusivo, já fez toda a integração, né, tudo, e entendeu que tudo dos demais é residual. Por isso que ficou branquinho aqui, ó. Mas as demais partes da medição não é o ruído, o som residual, né? Então, nós vimos que essa parte aqui, ó, é tudo som específico. Então, eu vou abrir a janelinha de novo, né? Nova fonte. Vou colocar aqui, ó, máquinas específicas. OK. Perfeito. O software entendeu que esse pedaço aqui é o som específico. E aí eu vou continuando o meu tratamento. Aqui tem um negócio meio estranho aqui, ó. Vamos ouvir o que seria isso aqui. Interessante isso aqui, né? Essa sirene não é a sirene da empresa que eu estava fazendo a medição. É a sirene de uma empresa ao lado. Então, logo, essa sirene ela vai entrar como um som intrusivo. Eu posiciono aqui, abro o cursor lá, vou deixar ele aberto aqui. Nova fonte, sirene intrusivo. OK. Ele vai adicionando cores diferentes. Beleza. E aí, vamos entender que tudo isso aqui é da máquina, né? Então, é o meu específico. E vamos entender que esse restante aqui, claro, eu teria que ouvir, né? Fazer todo o tratamento, ou as anotações lá que você fez em campo, né? Não necessariamente você precisa ter o recurso de gravação de áudio. Mas quanto mais investimento, mais tecnologia, mais fácil fica seu trabalho em campo. Você fica menos tempo em campo. Vamos lá. Vamos entender que isso aqui também é o som da máquina. Então, aqui eu fiz o tratamento de uma medição num ponto específico. Eu gosto dessa barrinha aqui, como eu já disse, né, para estar acompanhando aqui as medições. OK.
Se eu for avaliar, tem que... Claro, com a experiência a gente vai percebe isso em campo, né? A característica, por exemplo, de um som tonal. Você já pode deduzir isso. Olha, possivelmente aqui pode ter um som tonal. Então você faz a marcação, aí vem em visualização, histórico no tempo de espectro, aí você vai selecionar, né, o som específico, que é das máquinas, tá? Dá um OK, e aqui ele vai aparecer em bandas de 1/3 de oitava. Que é a característica, né, para eu avaliar o som tonal. Linear, né, que não tem ponderação, conforme determina a 10.151. Então aqui eu verifico, né? Posso também selecionar a parte aqui da minha medição, ó. Vou dar um play, né, e verifico aí, como eu costumo dizer, né, a movimentação das barras, né, ou as diversas faixas de frequência. Então eu tenho que ficar atento se alguma banda ela não se destaca, né, em relação às bandas adjacentes. Aqui você pode verificar o espectro médio, né, o espectro mínimo, o espectro máximo, fonograma. Então tem muito recurso, muitos recursos. Mas não vamos entrar em maiores detalhes. Tá? Então é aqui no histórico do espectro específico e você vai verificar se existe aí a configuração de um som tonal ou não. Bom, então essa é uma parte do tratamento. Depois que eu tratei, né, tem os histogramas, tem distribuição acumulada, tem muita coisa aqui. Tá? Mas aqui eu falei, vamos otimizar. Eu vou avaliar, eu vou entrar em resultados e vem níveis de fontes. Aí ele vai abrir essa janelinha. Então aqui eu posso selecionar os descritores também. Eu já tenho, dá para você fazer uma configuração padrão sua e colocar em salvar padrão. Aí toda vez que você abrir essa janelinha, tratamento de dados, você coloca em ler padrão, ele já vai ler a sua última configuração que você fez. Isso é bem legal. Ajuda bastante. Então, eu já tenho uma configuração própria aqui aos índices estatísticos, né? Então, vamos colocar aqui. Fontes restantes. Seleciono aqui o que vai aparecer lá no meu relatório. Então, OK. Então, ele apareceu aqui, ó. Aula DB-Trade, né? Ó, o caminhão foi medido durante 52 segundos, está como intrusivo. Aqui são aqueles índices estatísticos, né? Interessante avaliar também, né? O L90, L110. Aqui o meu som específico, 55,8. Eu consegui medir o total da minha medição, eu medi 4 minutos, né? A sirene, ó, ela disparou ali por 13 segundos, entra como intrusivo. Residual não teve, porque eu não desliguei a fonte, né? Medi o som específico direto. Então, esse é um tratamento simplificado aí dos dados no DB-Trade. É uma forma de você fazer o tratamento dos dados. Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir uma outra medição. Então, tem uma medição do tonal. Uma outra medição que eu fiz. Mesma coisa. Tá? Abri aqui a telinha. Histórico no tempo. Pressionar aqui. Então, essa é a medição.
eu pegar a barrinha horizontal, percebo também uma certa variação, ó, de 79,5 a 75,8. Né? A gente também tem que ter claro esse conceito de um som contínuo, né, um ruído intermitente. Dá para puxar um pouco lá da parte de higiene ocupacional, né? Então esse som aqui, essa medição foi um sistema de exaustão. Eu fiz uma medição direto também, avaliando o som específico direto, não tinha como desligar a fonte naquele momento que eu estava avaliando. Então tudo isso aqui entrou como som específico, foi medido diretamente, não teve a contribuição de outras fontes sobre o som específico, é o que a NBR 10151 determina, né? Ou você pode medir o som específico direto, ou você faz aquele cálculo, né? Você mede o total, mede o residual e calcula o específico. Então aqui não tinha como desligar e o som específico ele era predominante sobre as demais fontes. Então esse aqui é um som, é um ruído bem chato de ouvir. Vou dar um play aqui, até abaixar um pouquinho. É uma questão interessante, né? Pela percepção, parece que não tem muita variação, né? Mas quando você observa no software, existe sim uma variação. Então, tudo isso aqui foi o específico. Junto minha barrinha aqui. Vou lá em fonte entre curso, nova fonte. Vamos colocar aqui o som específico. Ok? Já entendeu que tudo é o som específico. É aquilo que eu falei. Em campo, né, você já deduz. Poxa, mas essa fonte aí, ela tem uma característica tonal. Né? Com a experiência, a gente vai pegando essa habilidade aí, né? Igual o músico. Mesma coisa, treina o ouvido, né? Então, a gente vem aqui em histórico no tempo de espectro, tá? Com som específico, bandas de 1/3 de oitava. Ó, quando eu dou o play, pensando um pouquinho. Então, aqui ficou muito claro, né, que a gente tem uma banda aí na frequência de 500 Hz, ela se destaca entre as demais, né? Ela fica lá para cima. Ela se destacou entre as demais. Aí vem a questão, né? Aquela tabelinha da norma. Se destacou quanto, né? Então eu pego, vejo a tabelinha, 500 Hz, 79,5, né? Vejo a banda adjacente ao lado, a banda adjacente do outro lado, faço a subtração, né? E aquele cálculo que está lá na NBR 10151. Então, esse aqui tem uma característica tonal, né? Aí a empresa ela é penalizada, né, pela norma, então soma a 5 decibéis, porque a característica do som tonal, a tendência é concentrar uma energia física maior numa uma faixa de frequência, nesse caso aqui 500 Hz, e a tendência é incomodar mais, né? Tanto é que esse som aí, você ouvir, realmente é incômodo. É
muito chato de ouvir esse barulho aí de exaustão. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer o tratamento de dados via DBTrade. Só o último caso aqui, para a gente encerrar a nossa aula. Eu separei um também de impulsivo. Então, abri a medição, histórico no tempo. Aqui já está tratado ó, os dados, né, ó, específico, pássaros, veículos, né? Já fiz o tratamento. Então, ele está selecionado LAEQ, é o descritor LAEQ, o descritor LAF Max. Fast, rápido, Max na curva A. Que são os dois descritores, né? Determinados pela norma para você fazer a configuração, a caracterização do som impulsivo. Lembrando que tem que ter mais de uma ocorrência, né? Você faz também uma continha lá de menos, né? A subtração. E essa conta ela não pode dar se der maior ou igual a 6 dB, né? Configura o som impulsivo. Então aqui ele já saiu os dois descritores, né? E aí eu tenho que ir analisando caso a caso. É claro, lá em campo você vai... nesse caso aqui foi batidas de tampa de caçambas. Pau, pau. Dava um som impulsivo que a gente viu lá pelo conceito. Aí você tem que ir analisando. Ó, se bateu lá, você em campo conseguiu registrar algum caso, né? Então, impulsivo você registra lá. E depois, em software, você vai verificar se realmente é ou não, conforme a norma determina. Então, aqui, ó, teve um caso, ó, o LAF Max, 76.1, menos 70.1. Isso repetiu algumas vezes ao longo da medição. Então, a gente também configura como um som impulsivo, de característica impulsiva. Também penalizado pela norma 5 dB. Então, basicamente, seria isso, pessoal. É uma aula rápida aí sobre a questão do tratamento dos dados, referente aí a NBR 10151. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação, mas o intuito foi ajudar os colegas, né? Porque alguns colegas me contactaram aí via WhatsApp, e-mail, internet, né? Oh, como que faz o tratamento, né? Então, resolvi fazer essa aulinha aí para ajudar os colegas, né? Porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser passado para frente. Eu trabalhei durante muitos anos em universidade, né, como professor de universidade, não só na parte de graduação, mas também na parte de especialização, durante muitos anos. E eu acho que você reter o conhecimento não faz sentido, né? Então, o conhecimento ele tem que ser repassado. Porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento técnico, científico, da forma de fazer uma medição correta, de fazer um trabalho bem feito, todo mundo ganha, né? A sociedade ganha, o profissional ganha. Principalmente na questão do ruído, né? Que nós estamos falando de saúde pública. As pessoas adoecem, as pessoas ficam doentes, as pessoas começam a tomar medicamentos controlados. Eu vivencio isso na prática, é muito triste, é chocante. Esses dias eu fui fazer uma medição de perturbação de sossego relacionada a uma academia e quando eu entrei na casa da pessoa, uma senhora, muito simpática, por sinal, professora, e a gente conversando, professora de matemática, inclusive, conversando, né, tal, o que aconteceu? A gente já tinha um histórico do problema, né,
E aí fui lá fazer as medições, fiz as medições na área da calçada e fiz as medições também dentro da residência, um quarto. Quando eu entrei na casa, eu fiquei muito chocado, porque ela estava com a irmã dela, tinha acabado de sofrer um acidente de trânsito e estava com uma perna amputada. Então, quando eu vi aquilo ali, fiquei muito chocado, né? Porque uma pessoa que precisa de recuperação, que sofreu um acidente gravíssimo, com amputação de membros, e do outro lado, ninguém nem quer saber disso aí. Eu estou aqui com a minha empresa e você que se dane, eu cheguei primeiro. Então, essas questões comovem, né, as pessoas. Então, a gente tem que partir de um princípio, de um pressuposto. Eu atuo também junto à saúde do trabalhador. Na verdade, a minha raiz, a minha semente é na saúde do trabalhador. Depois eu migrei para a parte dos projetos de acústica, em razão dos problemas, né? Isso é um problema mundial. Problema mundial. E foi dessa forma, mas a minha raiz é na saúde. Então, a gente lidar com a saúde de pessoas. E quanto mais pessoas tiverem conhecimento técnico e científico, melhor. A gente precisa refletir muito sobre essas questões. Recentemente, aí, fizemos também um projeto de uma máquina e simplesmente triturou uma pessoa, um jovem trabalhador de 26 anos. Então, é muito assustador essas questões. A hora que você se depara com uma máquina que ela poderia ter ali um dispositivo de intertravamento, projeto teoricamente básico, projeto, eu não digo simples, mas é o básico, é o mínimo que precisa ter. É igual quando a gente fala de acústica. Você vai conversar com uma empresa que tem uma operação que gera níveis de ruído acima do que a legislação determina, né, a 10.151, porque é sim uma lei. Isso aí vem desde a Constituição Federal, vem desdobrando aí por meio da pirâmide de Kelsen. Então, é uma lei sim, ela tem que ser cumprida. A empresa ela não se preocupa com isso. A não ser quando tem uma denúncia de um Ministério Público. Está acontecendo muito aqui em Londrina também, a abertura de igrejas, né, bares, restaurantes, principalmente bares e restaurantes com música ao vivo, não consegue mais alvará se não tiver um projeto de acústica, com memorial de cálculo, né, apontando os materiais, especificando materiais de forma técnica, materiais dos elementos construtivos, especificando materiais técnicos de isolamento, especificando materiais técnicos de condicionamento. Então, não avança. Então, é uma tendência. E a gente precisa passar isso para frente. Então, em razão de alguns colegas aí, né, a gente resolveu fazer essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou... como eu disse anteriormente, tem uma aula que eu fiz sobre ruído tonal. É isso. Eu agradeço aí a participação de todos, né, que tiveram aí a oportunidade de assistir esse conteúdo. Também agradeço aí o pessoal do perito ambiental, lá, o Rafael. A gente já está com uma parceria aí já há um tempo, aí, promovendo e disseminando conhecimento. Então, agora, para o ano que vem, também tem muitas novidades aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado.